você tiver aí com a sua Bíblia em Lucas capítulo 12, nós vamos aí nos ater ao verso 3 hoje, que é essa advertência em específico. Eu quero pegar aqui alguns cafés com devocional nesse capítulo 12, porque Jesus deixa algumas advertências para os seus discípulos e isso se enquadra perfeitamente nos nossos dias. Mas especificamente no verso 3, Jesus vai chamar os discípulos. E aí eu quero só fazer uma contextualização para você. Esses discípulos estavam indo para o meio dos fariseus. E você muito provavelmente já tem um conhecimento a respeito dos fariseus. Mas os fariseus, de maneira muito simplificada, era um grupo religioso que, infelizmente, eles tinham total conhecimento da lei. Eles cumpriam a lei, mas simplesmente de forma legalistas, só por cumprirem. Então, quando a lei dizia, olha, não matarás, eles não matavam, mas eles não compreendiam o que estava por trás desse mandamento. Não furtarás, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Eles eram cumpridores, conhecedores, mas eles não tinham entendimento do que Jesus ele veio trazer. Quando ele vem, ele começa a contrapor essa lei, não para desvalorizar a lei, mas exatamente para exemplificar a lei e para fortalecer a lei. Então Jesus, quando veio e trouxe um ensino diferente daqueles que eram praticados pelos fariseus, Jesus não quis ir contra a lei que havia sido deixada por Deus, mas ele quis esclarecer e levar aquelas pessoas que praticavam a entender realmente o significado da lei. E é por isso, bom dia, Cida, bom dia a todos que estão entrando aí, sejam muito bem-vindas, meninas. Hoje o café tá bom, viu? Não sai não sai, porque hoje o nosso assunto tá, para nós mulheres, é um assunto muito interessante. Eu só quero contextualizar esse texto. Então, quando Jesus chama os discípulos estavam indo para o meio desse povo. Um povo hipócrita, um povo que conhecia a lei, que até praticava a lei, mas sem real entendimento da lei. Não entendiam que quando Deus deixou ali para Moisés os 10 mandamentos, Deus estava realmente deixando o amor a Deus sobre todas as coisas e o amor ao próximo. E é por isso que quando Jesus resume os 10 mandamentos, ele diz isso: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Os fariseus não entendiam isso, né? Eles eram extremamente moralistas, legalistas. E o pior é que eles eram cheios de soberba porque eram praticantes da lei e se achavam melhores, superiores do que os outros. Mas enfim, os discípulos estavam indo para o meio desse povo, para o meio do convívio desse povo. E aí Jesus chama os discípulos e começa a dar algumas advertências. E aí que nós vamos entrar no nosso assunto. Porque Jesus, no verso 3, vai dizer para eles assim: olha, vocês estão indo para o meio dos hipócritas, por meio dos fariseus. Mas tenham cuidado com o que vocês vão falar. Porque não há nada que você vá falar lá que vá ficar oculto. E aí o verso 3 diz assim: o que vocês disserem nas trevas será ouvido na luz do dia. E o que vocês sussurrarem aos ouvidos dentro de casa será pronunciado aos telhados. Então presta atenção. Dos telhados. Presta atenção. Jesus chama os discípulos e diz assim: vocês estão indo por meio dos hipócritas. Vocês precisam tomar alguns cuidados. O primeiro cuidado, toma cuidado com o que você vai falar. Vigie a sua boca. Por quê? Porque não tem nada que ficará oculto. Não tem nada que você vai dizer ali no meio das trevas que ficará oculto. Tudo será trazido à luz. Tome cuidado com o que você fala. E é nesse ponto que eu quero conversar com vocês hoje. Tome cuidado com o que você fala. Gente, quando Jesus chama os discípulos, claro que Jesus adverte porque sabia que os discípulos estavam indo para um lugar propício a pecar, para um lugar propício a se desviar do ensinamento correto de Jesus. Talvez um lugar propício para se encher de vaidade, de hipocrisia, de falsidade. E aí Jesus fala assim: primeiro, toma cuidado com o que você fala. O que Jesus está nos ensinando?
que nós precisamos tomar muito cuidado com as nossas palavras, com aquilo que nós falamos, com o nosso péssimo hábito de falar. Gente, como eu disse no início, eu tô apenas aqui trazendo uma advertência que nós já sabemos, mas muitas vezes nós nos esquecemos disso e caímos nesse mal, o mal do falar, e achamos que vai ficar oculto, que aquilo que nós estamos dizendo, que aquilo que nós estamos falando vai ficar oculto, mas nada ficará oculto, sabe? Eu tenho certeza, eu já passei por essa experiência, e você também provavelmente já, de sentar com alguém e falar algo que você confiou a alguém, e daqui a um tempo você descobrir que aquela pessoa tinha outra pessoa que ela também confiava, e aquilo que você expôs para a pessoa com tanto, com tanta delicadeza ali no momento, simplesmente se espalhou. E aí a gente cai direto nessas coisas, a gente fala o que não deve, a gente promete o que não deve, a gente faz comentários que não devem, a gente se esquece que nós somos imitadores de Cristo e deixamos que a nossa boca seja usada para maldizer, para julgar, para criticar, e achamos que não tem problema, que isso ficará oculto. Mas Jesus já chama os discípulos e diz assim: não tem nada que você diz no meio das trevas que ficará oculto. Não tem nada que você fale dentro de casa que os telhados não vão ouvir. Jesus está nos dizendo, Jesus está nos ensinando, assim como Jesus ensinou os discípulos, que nós precisamos tomar cuidado com aquilo que falamos. Nós precisamos ser mulheres que são sábias ao falar, que sabem a maneira, que sabem o lugar e sabem o que deve ser dito. Nós precisamos ser mulheres que nos policiam quanto ao que estamos falando. Gente, vamos parar com esse hábito de falar. A gente fala o que não deve, a gente fala para pessoas que não devem e a gente acha que isso vai ficar oculto. Não vai. Não vai, porque nada fica oculto. E olha que o texto ainda até nos adverte que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala dentro de casa. A gente não sabe o que o vizinho está escutando. A gente não sabe o que a pessoa que está passando na porta da nossa casa está escutando. E aí, de repente, você acha que está dizendo algo dentro da sua casa, está seguro. Mas existem pessoas que estão ali e estão ouvindo e vão levar aquilo que você está dizendo. Textos em cima de Jesus diz para os discípulos: olha, nada fica oculto. Cuidado com o seu falar. E eu quero pegar com você aqui. Você que chegou aí no nosso café, seja muito bem-vinda. Hoje nós estamos falando sobre o cuidado no que nós falamos. O cuidado em policiar a nossa fala. Então fique com a gente, porque nós mulheres às vezes precisamos nos lembrar disso. Precisamos nos advertir, cuidar da nossa boca. Tiago, no capítulo 3, para mim é um dos textos mais profundos no que diz respeito ao cuidado com a língua, ao cuidado com o muito falar. Porque Tiago, ele vai trazer aqui o quanto é complexo o domínio da língua. E o quanto a língua ela é poderosa e o quanto a língua pode nos destruir. Gente, quem de nós talvez já não perdeu uma amizade porque não soube dominar a língua? Quem de nós já não feriu o nosso esposo porque não soube dominar a língua? Quem de nós se deixou levar muitas vezes pelas más influências e deixou de ser uma pessoa de confiança porque não soube dominar a língua? Quantas vezes nós ferimos o nosso irmão na igreja, o nosso colega de trabalho, nós ferimos os nossos filhos porque nós não dominamos o que falamos e simplesmente saímos por aí falando. E aí Tiago, ele vai falar sobre o poder que há e o quanto nós precisamos dominar a língua, e ele vai dizer que quem é perfeito? Aquele que consegue dominar a língua. E eu acho muito interessante, porque isso já nos ensina que o cuidado em dominar a língua, o que nós estamos falando é para todas nós. Porque se eu não sou perfeita, porque perfeita é quem consegue dominar. Então quer dizer que eu posso cair nesse erro a qualquer momento. Por isso que eu preciso estar o tempo todo vigilante.
para que eu não possa ser dominada pela minha língua, para que eu não possa ferir o outro, para que eu não possa machucar o outro, para que eu não possa levar talvez uma palavra que alguém me disse em confiança para o outro, acreditando que aquela pessoa também é de confiança, e nós estamos quebrando, sabe? Nós estamos envergonhando o evangelho, nós não estamos sendo imitadoras de Cristo, nós não estamos sendo discípulas verdadeiras de Deus, discípulas verdadeiras de Jesus, porque nós estamos envergonhando ele através da falta de domínio sobre a língua. E aí o texto de capítulo 3 de Tiago vai dizer que a língua ela é tão poderosa que ela é colocada no corpo e ela tem o poder de contaminar todo o corpo. Ela tem o poder, por quê? Porque ela é difícil de dominar, porque ela é difícil de controlar, porque talvez ela seja o nosso ponto fraco, sabe? Quantas vezes eu e você já não caímos na falta de dominância da nossa língua, na falta de prudência do nosso falar, sabe? Nós precisamos entender, ter entendimento, ter sabedoria, ter visão dos céus, para que nós possamos confiar a Deus aquilo que deve ser confiado só a Deus. E nós possamos ter prudência em confiar às pessoas aquilo que pode ser confiado às pessoas. E aí eu digo assim, às vezes as pessoas se frustram assim, Jéssica, nossa, mas talvez você não foi a pessoa que feriu, mas foi ferida pela falta de sabedoria de alguém por não dominar a língua. Talvez a pessoa entrou dentro da sua casa, conheceu da sua intimidade e no momento de fraqueza a pessoa simplesmente não soube reter aquilo que ela sabia. Ela simplesmente compartilhou aquilo que ela não deveria compartilhar. Eu sempre trabalho muito com as meninas aqui, sabe? Algumas trazem a demanda de frustrações, de relacionamentos. Eu digo, quem tem acesso à sua intimidade, quem sabe da sua vida, gente? Vamos parar de expor. Eu conheço mulheres que expõem a sua vida numa facilidade. Vamos parar com isso. Sabe, às vezes é uma carência, uma necessidade de falar. Vamos ser prudentes. Se você precisa falar com alguém, entre para dentro do seu quarto, feche a sua porta e fale com o seu pai. O seu pai que te vê ali em secreto, ali dentro do seu quarto, ele te ouve, ele conversa, ele acalma o seu coração, ele tem o poder de conforto, de consolo, ele tem a capacidade de te dar o discernimento. Então, se você está precisando falar, primeiro fale para Deus. Sabe? Primeiro se abra para Deus, deixe ser vista por Deus, sabe? E ele sim tem o poder de atender a sua necessidade. Mas se ele deseja também, às vezes ele vai levantar a pessoa assim. Eu não estou dizendo que você não pode confiar em ninguém, mas tenha prudência, tenha prudência. Peça a Deus que coloque as amigas dele no seu caminho. Peça a Deus que coloque mulheres que são tementes, mulheres que são sábias, mulheres que têm discernimento da palavra, que têm discernimento do Espírito. E para essas sim você pode chegar, conversar, se abrir, ouvir um aconselhamento. Mas nós precisamos ter cuidado, porque às vezes nós estamos tão carentes de falar, nós temos tanta necessidade de colocar o que está dentro de nós para fora, que nós começamos a nos expor. Nós expomos o nosso relacionamento conjugal, nós expomos os nossos filhos, nós expomos o nosso trabalho, nós expomos as nossas lutas diárias. E daqui a pouco isso está na rua e a gente está com raiva. Mas nós confiamos aquilo que nós não deveríamos confiar ao outro. Nós nos abrimos para pessoas que não tinham discernimento do Espírito, que não eram prudentes, que não temiam, que não conheciam e não praticavam a palavra. Então hoje nessa manhã, sabe, a palavra de Deus para nós é: tome cuidado com o que você fala. Tome cuidado para quem você fala, não exponha a sua intimidade, não exponha a sua casa, sabe? Eu conheço mulheres que abrem a sua casa para... Conhece uma pessoa hoje, amanhã tá abrindo sua casa para ela, amanhã tá contando problemas do seu casamento. Gente, toma cuidado, sabe? O diabo está ao nosso derredor, o diabo está procurando oportunidades para trazer destruição, para trazer desentendimento, para trazer brigas, confusão para o nosso meio. E a gente precisa ser prudente para não deixar ponta, sabe? Às vezes a gente não tem a prudência de entender que
Nós estamos sendo o tempo todo atacadas por Satanás. Não dê ponta. A Bíblia vai dizer em Tiago 3 que a língua é um fogo. Ela é capaz de incendiar uma floresta. Às vezes são pequenos comentários. São comentários maliciosos. Às vezes a gente está irada, a gente quer ferir mesmo e a gente faz comentários ofensivos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe algo que eu tenho aprendido ao longo desses anos? Quando eu estou com muita raiva naquele momento, eu fico calada. Eu fico calada porque às vezes é melhor eu ficar calada do que eu ferir o outro. Vamos aprender a ficar calada no momento da discussão, no momento que o filho às vezes responde de forma grosseira. Vamos nos acalmar para depois a gente conversar. Pra gente não ferir, sabe? Não adianta eu dar uma martelada e arrancar o prego. A marca, a cicatriz vai ficar lá. A gente é muito boa nisso. A gente dá a martelada e depois a gente se arrepende, né? E a gente vai lá e arranca o prego, mas a ferida tá lá. A marca tá lá e a gente não tem como apagar a marca, mas a gente tem como evitar dar a martelada. A gente tem como evitar ferir o outro com o prego, tendo sabedoria, tendo discernimento, cuidado com o que você fala. Cuidado, o texto continua dizendo que com a mesma língua que nós bendizemos, sabe? Que nós cantamos ao Senhor, que nós dizemos que o Senhor é santo, que Ele é poderoso, que nós dizemos que amamos Ele com a mesma língua, que nós bendizemos o Senhor, nós estamos maledizendo, amaldiçoando, falando mal do nosso irmão. Só que acontece que o nosso irmão, ele é a imagem e semelhança de Deus, ele é criação de Deus, ele é filho, ele é filha de Deus. Como podemos dizer que amamos o Senhor, se ao mesmo tempo que amamos o Senhor e dizemos isso com os nossos lábios, nós maledicemos o nosso irmão, que também é filho, que também é criação de Deus, que também é amado por Ele, que também foi criado por Ele, a imagem e semelhança. Isso não condiz. Isso não condiz, sabe? E aí Tiago vai dizer assim, acaso a mesma fonte pode jorrar água doce e água amarga? Não, não pode. Se a nossa boca tem sido usada para bendizer ao Senhor, ela não pode ser usada para amaldiçoar o nosso irmão, para maledizer o nosso irmão, para maldizer o nosso irmão. Ela não pode ser usada para maledicência, ela não pode ser usada para maledicência. Vamos colocar, sabe, um filtro nos nossos lábios. Vamos colocar um filtro na nossa boca. Porque nós precisamos, às vezes nós estamos precisando que o anjo do Senhor também passe com a brasa nos nossos lábios. Para que nós tenhamos purificação das nossas palavras. Amanhã nós vamos falar no nosso encontro entre elas sobre o processo da santificação. Sabe, deixa eu dizer algo para você. Jesus não quer só que você aceite Ele. Ele quer te conduzir por um processo de transformação. Ele quer nos conduzir para um processo de transformação. E esse processo se chama santificação. E algo que Deus precisa tocar e o Espírito Santo vai tocar em nós, esse processo de santificação, é os nossos lábios. É a nossa língua, é a nossa boca. Nós precisamos ter o nosso falar purificado pelo Espírito Santo, pelo fogo do Senhor, para que a nossa boca profane palavras santas, palavras agradáveis, palavras de bênção e não palavras de maledicência. Exatamente, a Cida falou aí, quando nós estamos falando do outro, nós estamos revelando o nosso caráter. E aí eu digo para você, se nós somos de Cristo, o nosso caráter precisa ser de quem? De Cristo. Esse é o processo de santificação. Eu me entrego para Ele e eu me permito ser transformada por Ele. E a cada vez a imagem e semelhança, a cada dia mais parecida. Quanto mais eu ando com Jesus, mais eu me pareço com Ele. Então, uma das coisas que Ele vai passar o fogo e purificar é os nossos lábios. E aí eu quero dizer para você, Deus precisa purificar os nossos lábios. Você precisa pedir ao Senhor para que Ele coloque um filtro. A prudência é um filtro. Senhor, nos dê prudência no falar. Eu quero falar como o Senhor. Eu quero ter palavras como as do Senhor, porque eu sou sua filha, eu sou sua discípula, eu sou sua imitadora. Sabe? Nós precisamos ter o caráter de Cristo. E aí, às vezes, nós somos pegas nisso, porque nós estamos permitindo que a nossa boca seja uma fonte
não de construção, mas de desconstrução. Seja uma fonte não de alegria, mas uma fonte de tristeza, de crítica, sabe? De falta de amor pelo próximo, sabe? Como nós somos aptas em julgar, né? Como nós somos prontas em julgar, como nós fazemos isso tão corriqueiramente, enquanto a palavra diz que isso não nos compete, que quem é o juiz não somos nós. Quem tem esse poder não somos nós. Vamos tomar cuidado com o que nós falamos. Vamos tomar cuidado em quem nós confiamos, sabe? Vamos tomar cuidado com as pessoas que se abrem para nós e que confiam em nós. Às vezes a pessoa chega e fala assim: gente, eu vou conversar com a Cida, eu vou conversar com a Genísia, eu vou conversar com a Karine, porque elas são mulheres que temem a Deus, e as pessoas chegam até nós procurando, sabe, às vezes um consolo, às vezes procurando um conforto, às vezes procurando uma oração, e elas se abrem para nós, sabe, às vezes pessoas que não são cristãs, pessoas do mundo confiam, e nós traímos o evangelho, nós traímos a confiança, e nós envergonhamos, porque nós não sabemos lidar com isso e não temos prudência no nosso falar. Então, hoje, nessa manhã, eu quis trazer, né, esse texto porque falou muito comigo. E Deus ministrou muito no meu coração, né, na semana passada, essa semana a respeito disso. Não confie no Senhor e clame a Deus para que Deus envie para você as amigas dele e que você também seja amiga dele. Por que ser amiga dele? Por que clamar a Deus para que Deus envie as amigas dele? Porque aquelas pessoas que Deus colocar no seu caminho, ele vai colocar porque são pessoas que você pode confiar. E quando você se coloca como essa pessoa que é amiga de Deus, Deus vai moldar o seu caráter para que você seja semelhante a ele. E você aprenda a ouvir e a falar segundo a vontade de Deus. Sabe, que a minha oração e que a sua oração nessa manhã seja que Deus passe com filtro nos nossos lábios e nos ensine a permitir que somente palavras boas, de bênção, de transformação saiam da nossa boca. Que sejamos, sabe, nós estamos aqui em 9 mulheres. Se 9 mulheres que estão aqui forem mulheres sábias, que são usadas por Deus, transformadas por Ele para a edificação do reino, e para espalhar o evangelho verdadeiro e para demonstrar o caráter dele, nós vamos fazer diferença, porque cada mulher que está aqui está inserida em um relacionamento, está inserida em um ambiente, está em um local de trabalho, está inserida em uma família, está inserida em uma sociedade particular diferente, vamos dizer, em uma comunidade. Nós estamos aqui em 9, 10 mulheres, cada uma de nós estamos inseridas em uma comunidade dessa sociedade. E se nós nos levantarmos como mulheres sábias, mulheres prudentes, mulheres que só falam conforme o discernimento do Espírito, conforme o filtro do Espírito, nós vamos começar a mudar ambientes, nós vamos começar a mudar lugares e nós vamos começar a demonstrar o caráter de Cristo, não o caráter da nossa natureza. Sabe, todos os dias, tenha cuidado, domine o seu falar, domine a sua língua, e peça ao Senhor que Ele passe um filtro, para que você tenha também discernimento no falar, tá bom? Que Deus abençoe vocês, que Deus dê para vocês um ótimo feriado, que a gente tenha um dia de descanso, que a gente tenha um dia cheio da presença, mas que a gente tenha um dia também cheio do discernimento do Espírito, sabe? E não confie, eu quero frisar isso mais uma vez, não confie em mulheres que não são mulheres tementes a Deus, que não são mulheres conhecedoras da palavra, que não são mulheres obedientes e que não são mulheres que tenham o caráter de Cristo. Eu acho que o primeiro filtro para a gente abrir a nossa vida para alguém, para a gente permitir que alguém entre dentro da nossa casa e saiba sobre nós, sobre o nosso relacionamento, sobre o nosso relacionamento com os filhos, com o marido, sobre os nossos problemas, é que essa pessoa precisa ter o caráter de Cristo, sabe? Então, se você está precisando desabafar com alguém, entre para dentro do seu quarto, feche a sua porta e fale com o seu pai, porque ele está pronto e desejoso a te ouvir.